Bem, pessoal, então já estamos aí na segunda parte do curso, né? E a partir de agora a gente vai falar de um outro modelo de geometria não euclidiana, né? Que tem nomes diferentes aí na literatura, né? Em alguns lugares você chama de geometria hiperbólica, outros de geometria de Lobachevsky, outras de geometria Lobachevsky-Bolyai e por aí vai, né? Então, para simplificar, a gente vai chamar essa geometria apenas de hiperbólica, tá? Então, deixa eu colocar aqui. A gente vai ver só o comecinho dela hoje, algumas definições, alguns resultados básicos, né? E vamos aprofundando nas próximas aulas, pouco a pouco. Então, como vocês viram lá na primeira parte, quando a gente falou da geometria esférica, né, ela parte do pressuposto básico da negação do postulado das paralelas, certo? Então, lá na geometria que a gente viu antes, né, só para a gente se situar aqui, basicamente negava o quinto postulado de Euclides, que dizia assim, que por um ponto fora de uma reta, né, digamos aqui um ponto P, uma reta R, a gente não pode traçar nenhuma reta paralela a esta, certo? E isso deu origem ao modelo da geometria esférica. Então isso aqui é a geometria esférica que a gente viu antes, ou geometria riemanniana também, né? Porém, o que a gente vai ver aqui é o seguinte, é uma outra maneira possível de se negar esse postulado da paralela, né? Então, essa simples maneira de ver de uma outra forma esse postulado foi possível originar um outro tipo de geometria, que é essa que a gente vai começar a estudar hoje, né? Então, basicamente, por um ponto fora de uma reta, em vez de poder traçar apenas uma reta, que seria o caso da geometria euclidiana, que a gente já conhece, ou de não traçar nenhuma reta, que é a geometria esférica, cujos princípios vocês já foram apresentados, a gente vai poder considerar que por um ponto P fora dessa reta, a gente pode traçar no mínimo duas retas paralelas a R, né? E duas retas não coincidentes, né? Vale lembrar. Então, seria como se fosse assim, ó, uma reta aqui e outra reta aqui, né? Passando pelo mesmo ponto P, né? E a gente vai considerar que essas duas retas são paralelas a R, né? Mesmo que visualmente, assim colocando no plano, isso pareça ser um absurdo, né? Então, como que a gente considera que essas duas retas aqui são paralelas, né? Aí a gente precisa trabalhar em um outro tipo de plano que não seja o plano euclidiano nem o plano esférico, né? Um plano onde esse tipo de situação possa ocorrer naturalmente, né? Aí aqui eu não sei se eu vou conseguir desenhar direito, né? Mas a representação é assim, ó. Aqui, a representação desse tipo de plano é semelhante à de uma sela de cavalo. Assim, ó. Então, eu vou colocar uma imagem melhor no decorrer do texto, mas hoje não. Hoje a gente vai falar mais de alguns princípios, né? Quando a gente for falar sobre o cálculo de ângulos, de áreas e tudo, eu vou situar vocês melhor a respeito dessa visualização, né? Então, o importante é que enfatizar esse tipo de figura que se chama paraboloide hiperbólico, né? E nele a gente consegue visualizar situações como essa daqui ocorrendo, tá? Aí a gente vai ver situações bem interessantes, como por exemplo, um triângulo desenhado numa superfície desse tipo, ele tem um aspecto assim, ó, né? E a gente vai ver lá na frente que a soma dos ângulos internos desse triângulo é menor do que 180 graus, né? Ao contrário do que a gente viu na geometria esférica, onde a soma dos ângulos seria maior do que 180 graus, certo?
Mas enfim, isso aí não vai ser apresentado hoje, né? Como eu disse, a gente só vai ser apresentado alguns princípios para nos acostumar com eles e depois prosseguir no estudo, certo? Então vou nem colocar aqui essa imagem agora, porque ela não nos serve no momento. Então esse modelo aqui onde isso ocorre é chamado de geometria hiperbólica, né? E outra coisa, não existe apenas uma maneira de formular a geometria hiperbólica, né? E a maneira que eu acho assim, digamos assim, a mais didática, a mais palpável, que dá para a gente usar recursos da geometria euclidiana para poder entender como as coisas estão acontecendo, é o modelo que eu vou adotar, né, que foi a proposta do matemático francês Rémy Poincaré, né, que imaginou como poderia representar esse espaço hiperbólico no centro de uma circunferência. No centro não, na região interna de uma circunferência, né? Então esse modelo é chamado de disco de Poincaré. Quando esse modelo foi proposto, né, foi lá já quase no final do século XIX, o Poincaré, como ele tinha uma visão muito física das coisas, né, apesar de ser um matemático extraordinário, ele também tinha essa habilidade de enxergar as coisas fisicamente acontecendo, né? Então quando ele propôs esse disco, era uma ideia de tentar tornar a geometria um tanto mais palpável, né? Então com isso, eu não vou entrar aqui em detalhes, né, na parte teórica do modelo dele, mas basicamente ele considera assim, ó, como fosse assim um círculo, né? Eu falo a parte teórica na interpretação física, né? E ele fez alguns pressupostos a respeito desse modelo, né? De que, por exemplo, a proximidade dos pontos que estão aqui no interior em relação à origem, né, poderia ser tratado como uma equação de temperatura, né? Então aqui seria a temperatura seria igual a K vezes R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, né? Onde esse R seria o raio do círculo e Rzinho seria a distância do determinado ponto ao círculo. Isso aqui é um fator de proporcionalidade, né? Então ele tinha essa visão, né? Então quanto mais próximo esse ponto estaria da origem, maior seria essa temperatura, né? Então, enfim, a gente não vai explorar tanto essa interpretação física do Poincaré não, mas a consequência geométrica disso, ela facilita bastante a nossa visualização, tá? Então, vou colocar aqui. Então, nesse modelo do disco de Poincaré, a gente vai considerar assim, ó, vou desenhar aqui um disco para a gente se situar, né? E esse disco ele tem uma região interna, né, que vamos chamar aqui apenas de espaço D, né? E uma região externa que eu vou chamar de região C, né? Fazer aqui esse C mais elaborado assim para ficar um pouco mais parecido com a notação que tem lá no livro de vocês. Então, esses pontos que pertencem ao disco, né, qualquer ponto que estiver aqui dentro, por exemplo, ele é chamado de D ponto, né? E a gente vai ver também que desse D ponto dá para a gente formar as chamadas D linhas, né, que são os objetos que a gente vai estudar bastante, né? Ou seja, né, essa região aqui D, vou colocar ela assim, né, ela é composta, né, por números complexos, naturalmente. A gente não vai precisar entender a fundo ainda, pelo menos agora, né, as propriedades mais importantes dos números complexos para poder entender esse conceito, tá? Tal que o módulo desse número complexo, né, o módulo desse ponto que tem uma representação no plano complexo, ele seja menor do que 1, né? Ou seja, fazer assim,
né? A gente ainda pode representar esse conjunto da seguinte maneira, né, de forma mais direta, como um para-ordenado xy, né, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado seja menor do que 1. Né? O porquê disso é o seguinte, é que se eu colocar, por exemplo, esse disco num plano cartesiano, né, esse ponto aqui qualquer, ele vai ter coordenadas em x e em y. Tá? As abscissas e as ordenadas. Né? E aqui vai ser o para-ordenado xy. Né? No plano complexo, essa representação não muda. Deixa eu tentar desenhar isso aqui direito. Assim, né? No plano complexo, essa representação não muda, porque esse ponto aqui, no plano complexo, ele é colocado da seguinte maneira, ele é dado como z igual a x mais y, né? Onde x representa aqui os números na reta real e o y, esses mesmos números na reta imaginária. Né? E aqui a união deles através de um ponto dá a nós o conceito de número complexo, que é representado dessa maneira. Né? E o módulo de um número complexo, ele é dado como x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Por isso que eu coloquei aqui ao lado, ó, dentro desses colchetes, né? Dessas chaves, quer dizer, né? Que o módulo do número complexo tem que ser menor do que 1. Ó. Aqui eu coloquei módulo de z menor do que 1, e aqui eu coloquei uma outra maneira de representar o módulo de z, como x ao quadrado mais y ao quadrado menor do que 1. Tá? Então é o que torna igual essas duas representações. Certo? E deixa eu só pegar aqui. Tá. Então, resumindo, esse conjunto aqui representa todos os pontos que estão no interior do disco, né, no interior dessa circunferência. Né? E existem também os pontos que não pertencem a essa circunferência, que pertencem a essa região aqui, ó, essa região externa, que apesar de não estar dentro da circunferência, ela vai ser muito importante para a gente analisar quando que uma linha, né, uma linha sobre esse círculo é ou não uma delinha. Né? Essa região externa aqui ela vai ser relevante para esse tipo de análise. Né? Então, se D é representado dessa maneira, né, o conjunto C, representa todos os pontos aqui fora do disco, pode ser representado matematicamente assim. Ó. Vou colocar aqui. Né? O ponto C, como a gente pode considerar como todo ponto Z, né, como todo número complexo, tal que o seu módulo é igual a 1. Tá? Aí, ó, se quando o módulo é menor do que 1 a gente tem os pontos internos, né, os pontos em D, quando o módulo é igual a 1, a gente tem os pontos que estão exatamente sobre a circunferência. Né? Mas eu não acabei de dizer que C não representa a região externa da circunferência? Aí, sim, né? De fato, a circunferência não pertence ao domínio D. Né? Essa região aqui que está em azul, né, que está bem no contorno da circunferência, ela não pertence à região D. Então, basta que o número complexo esteja situado bem aqui nessa região para ser considerado como pertencente à região C, né? Ou seja, a região fora do disco de Poincaré. Tá? Então, basta que o módulo desse número complexo seja igual a 1, ou uma outra maneira de representar é dizer que o para-ordenado que representa esse número tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Certo? Alguma dúvida até então, gente? Não sei se foi claro o suficiente, porque usa muito recurso de geometria analítica. Não sei como vocês estão em relação a essa disciplina. Né? Mas se tiver alguma dúvida, podem falar. Então, definido essa estrutura aí que a gente chama de
dos pontos, dos D pontos, né? A gente pode falar do conceito de D', né? Então, deixa eu ver como é que eu posso complementar essa informação aqui desse quadro, né? Vamos ver. Tá. Então aqui, ó, nesse caso eu vou ainda escrever, ó, Z é um não. Z é um D ponto, né? Se essa condição aqui for satisfeita, né? Essa condição aqui, se esse Z pertencer ao conjunto D, tá? Z pertence ao conjunto D, é um D ponto, né? E de outra maneira, se Z não pertence, né, a D, né, então ele não é um D ponto. Né? Então, simples assim. Então, vimos aqui o que é um ponto, né, de um disco de Poincaré e o que não é um ponto, né, isso algebricamente. Né? Agora, a gente precisa definir um objeto muito importante dessa geometria, que é a chamada D'. Então, vou colocar aqui a definição. Então, vamos dizer que uma D', né, uma D' é a parte de um círculo generalizado que encontra C, né? Ou seja, essa região aqui em azul ou externa a ela, né? Que encontra C em ângulos retos. E que está contido ou contida, né, na verdade, na região D. Então, essa definição parece um pouco mais complexa, né, do que a anterior, mas com a devida visualização acho que fica um pouco mais simples, né? Para isso, vamos fazer o seguinte: vamos desenhar aqui novamente o disco. Então, vamos tentar ilustrar, né, uma D' através dessa definição aqui no círculo. Né? Então, ó, como diz, ela é parte de um círculo generalizado, né? Ou seja, um círculo euclidiano que encontra a região C formando ângulos retos. Né? Então, em outras palavras, é como se fosse o seguinte: para ficar mais fácil, o livro ele não faz assim, mas eu acho melhor visualizar dessa maneira. Né? Imagina esse disco de Poincaré que a gente está trabalhando aqui como uma circunferência centrada na origem, né? Numa origem O. Tá? Então aqui, ó, temos os planos x e y, né? Os eixos quer dizer x e y, e a circunferência, como vale lembrar, né, coisa que eu não citei aqui anteriormente, mas que ficou claro pela definição, é que essa circunferência tem raio 1, né? Então vai encontrar aqui, ó, 1 nessa parte, menos 1 em x, 1 em x aqui, e aqui embaixo menos 1 em y, né? O raio dessa circunferência então é 1, tá? Então, deixa eu
apagar isso aqui para não poluir muito a imagem. Então, diz que uma D' é parte de um círculo generalizado que encontra C em ângulos retos e que está contida em D. Então, por exemplo, um tipo de D' que satisfaz essa condição imposta, ela pode ser simplesmente o diâmetro, né, desse disco de Poincaré. Né? Então, um diâmetro seria uma linha que passa aqui, ó, necessariamente passa pela origem, né, e que vai encontrar essa região C, ó, lembrando que o círculo aqui em azul é o que eu estou chamando de região C. Tá? Então, vai encontrar essa região formando um ângulo reto. Tá? Então, por que eu digo que forma um ângulo reto? Porque isso aí vocês já devem ter visto da geometria desde o ensino médio, que a tangente a este ponto aqui na circunferência, né, ou seja, a reta tangente, ela forma um ângulo reto com essa reta aqui em vermelha. Né, forma um ângulo de 90 graus. Tá? Quando a tangente passa exatamente aqui por esse ponto, toca apenas esse ponto da circunferência. Né? Então, se forma um ângulo reto aqui, significa que a nossa reta em vermelho aqui está formando um ângulo de 90 graus, né, com a região C. Né? Novamente, região C, né, é essa região em azul, é o contorno da nossa circunferência. Né? Um outro exemplo de D' que a gente pode imaginar deixa eu ver aqui uma forma. Na verdade, qualquer equação, qualquer D' que faça isso, por exemplo, deixa eu fazer assim. Deveria ter recortado algumas imagens, né, para poder colar, porque fica ruim representar assim. Deixa eu tentar fazer aqui. Não ficou legal. Opa. Fazer assim. Aqui. Vou recortar e tentar colocar ali. Acho que fica melhor. Tá quase do jeito que eu queria. Então, esse daqui, por exemplo, né, você tenta imaginar que esse círculo aqui em azul está tangenciando os eixos X e Y bem aqui, ó. Né? É porque minha figura não está totalmente fiel, mas está tangenciando o nosso círculo em azul nesses pontos aqui, os pontos que eu acabei de marcar de verde. Tá? Então, aí como é que eu vou representar a D'? Né? Eu vou tirar essa parte aqui do círculo, porque só me interessa essa parte aqui de dentro, né? De dentro do círculo. Né? E vamos ver que essa linha verde aqui, essa D', né? Ela satisfaz a condição da definição. Né? Que uma D' é parte de um círculo generalizado, ó, como vocês viram, eu apaguei, né, o restante aqui do círculo, né, que seria o círculo generalizado, o círculo euclidiano, né, que encontra o contorno C da nossa circunferência em ângulos retos. Onde também aqui, nesse caso, vai formar ângulos retos, porque o nosso arco verde aqui está tangenciando as regiões X e Y, né, os eixos X e Y. E se está tangenciando, a gente sabe que esses eixos formam um ângulo reto também. Né? Portanto, uma linha que tangencia eles necessariamente vai formar um ângulo reto. Tá? Então, esse é mais um caso aqui de uma D'. Né? E vamos ver aqui um outro tipo. Outras formas é mais
Não sei se eu vou conseguir representar aqui. Vou colocar de outra cor. De laranja, né? Poderia muito bem representar também essa delinha da seguinte maneira. Claro que não com tão retinho quanto eu gostaria, mas eu vou fazer assim. Espera aí. Aqui. Até que deu certo. Aqui seria um outro exemplo de delinha também. Então a gente vê. Aqui eu poderia rabiscar várias outras, né? Então não é esse o foco, vocês vão ver isso depois que lerem lá também o material, tem outros exemplos, né? Inclusive outras ilustrações que representam bem melhor do que eu estou desenhando aqui, tá? Mas a ideia é que uma delinha tem que satisfazer necessariamente essa condição, tá? Que ela tem que encontrar esse contorno C formando um ângulo reto, né? Aí, como que você vai identificar se o ângulo que forma aqui é reto ou não? Aí é uma questão que a gente vai analisar, certo? Então, vou colocar aqui. Mais para o centro. Tá. Então, quanto à definição e a sua respectiva representação, né, nesse desenho pitoresco que eu fiz aqui, tem alguma dúvida até o momento, gente? Ficou claro o conceito de delinha? Né? Então, só recapitulando, né? Então ela tem que formar um ângulo reto com a região C e ao mesmo tempo a delinha tem que estar totalmente contida na região D, ou seja, na região interna, né, do nosso disco. Então, no momento é só isso. A dificuldade que surge, como eu falei, é a gente saber quando, né, que uma determinada linha é uma delinha ou não, se ela atende esses critérios ou não, né? Isso sem uma prévia visualização, porque se tiver o desenho fica fácil dizer quando é e quando não é, né? Agora, se a gente tiver, por exemplo, só a equação desses arcos aqui, como é que fica, né? Como que a gente pode determinar se esses arcos aí eles correspondem à definição de uma delinha ou não, né? Então, vamos fazer assim, deixa eu ver se eu... Por exemplo, vamos pegar uma delinha que eu vou representar assim, ó, como L, né? Vou colocar aqui exemplo. Pegar aqui uma delinha L, né, que vai ser representada por esse conjunto aqui de pontos. Vai ser um par ordenado XY, tal que a equação dessa linha, desse arco L, né, na verdade, é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y igual a zero, né? E que ela pertence a D, ou seja, ela intersecciona a nossa região D. Tá? Pelo menos ela vai interseccionar a região D aqui dentro, né? Todos esses pontos intersectam a região D. E, porém, como vocês podem ver, isso aqui é a equação, ó, de uma circunferência. Tá?
Então é por isso que eu estou dizendo, em vez de eu falar que L pertence a D, eu digo apenas que ela intersecciona. Por quê? Porque só é uma parte dessa circunferência, né, que estará dentro da minha região D, formando esses arcos que eu desenhei aqui em cima. Né? Então é só essa região que me interessa, tá? Os pontos que estão contidos aqui na região D. Né? Então, sem ter nenhum desenho, como é que a gente verifica se esse arco L ele intersecta ou não a região D? Lembrando que a região D é a equação também de uma circunferência, porém de raio unitário. Tá? Então vamos fazer assim: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y igual a zero. Né? E vamos tentar colocar isso aqui na forma fechada, né, da equação de uma circunferência. Né? Caso vocês não lembrem, a equação da circunferência é dada assim, ó, x ao quadrado, ou x menos a, né, ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Né? Onde a e b constituem o centro, as coordenadas do centro da circunferência. Tá? Então o que a gente vai fazer é colocar essa equação aqui dessa forma, né? Para a gente visualizar exatamente quem são as coordenadas do centro e qual é o valor do raio dessa linha. Tá? Apagando aqui. Vai. Tá indo. Poxa vida. Parou de reconhecer. Ué, não tá mais. Travou aí, que eu só consigo mexer, mas não desenha nada. Ah, agora foi. Agora sim. Então, como que a gente coloca essa equação dessa maneira aqui, né? Bom, é simples, né? A gente vai usar o método chamado de completar quadrados. Né? Por exemplo, x ao quadrado eu posso representar muito bem como x menos zero ao quadrado. Né? Enquanto o resto da equação pode ficar assim, ó, y ao quadrado menos 4y. Né? E para poder fazer o completamento de quadrado, eu vou fazer o seguinte: eu vou somar 4 na equação, né? E como eu não posso simplesmente colocar números aqui e ficar por isso mesmo, para poder manter a característica da equação original, eu vou subtrair 4 logo em seguida. Né? No fim das contas, eu só estou somando 0 na equação, então isso não afeta em nada. Beleza? Mas escrever o zero dessa maneira é bastante útil, né? Como 4 menos 4 nesse contexto aqui. Né? Aí por que é útil? Porque a gente tem que essa parte aqui da equação que eu coloquei entre parênteses em azul, ela é um quadrado perfeito. Né? Isso aqui, ó, nada mais é do que o seguinte: ó, x menos 0 ao quadrado, mais isso aqui nada mais é do que y menos 2 ao quadrado. Né? Menos 4 igual a 0. Se você quer ver se é verdade ou não, faz aí, ó, x menos 2 ao quadrado, opa, x menos 2, né? Vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 2x vezes 2, né? Mais o quadrado do segundo termo, que é 4. Ou seja, x ao quadrado menos 4x mais 4. Só que aqui eu deveria ter colocado y, né? Não muda nada não. E aqui
e aqui, né? Então você tem exatamente o que tinha antes ali dentro do parênteses, y² menos 4y mais 4, beleza? Então, feito o completamento de quadrados, a gente tem que essa equação fica reduzida assim, ó, x menos 0 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4, né? Aí agora sim, fizemos essa equação virar isso daqui. Agora a gente pega essa equação que encontramos e comparamos com essa daqui, ó, que eu coloquei aqui em cima, tá? Então, fazendo essa comparação, a gente vê, por exemplo, ó, que as coordenadas do centro, né? Aqui, ó, o centro de L é, vou colocar aqui C igual o valor de A, né? São os coeficientes A e B. O valor de A na nossa equação, ó, é o termo que está sendo subtraído de x. No caso aqui é o 0. Então aqui vai ser 0. E a coordenada y é o valor de B. O B é o termo que está sendo subtraído de y nessa equação geral aqui, né? Então, o valor que está sendo subtraído de y é o 2. Né? Então, os centros tem as coordenadas 0 e 2. Né? E o raio dessa circunferência é quanto? Ó, se r ao quadrado é igual a 4, então r é igual a 2. Tá? Então é uma circunferência centrada em 0 e 2, e o raio dela também é 2. Certo? Então, vamos visualizar aqui essa equação no nosso disco, né? Fazer assim, aqui embaixo mesmo. Aqui temos o disco de Poincaré. Aí, como eu falei para vocês, fica mais fácil se você imaginar ele no centro, né, de um eixo coordenado. Então, vou desenhar aqui as ordenadas, a abscissa x, ordenada y. Vou fazer aqui um pouco mais alta. E sabendo que essa circunferência nossa aqui é de raio unitário, né? Então, as coordenadas de L, né, da nossa circunferência L, ela vai ter coordenadas em x, ou em 0 e em 2. Então, quando x for igual a 0, y vai ser igual a 2. Digamos que o 2 está bem aqui, ó, né? Então, esse é o ponto do centro da circunferência L. Tá? Então, se eu fosse desenhar a circunferência L, ela seria centrada aqui e teria raio 2. Né? Então, seria como se fosse assim, ó, não vou representar aqui só e depois eu tiro. Não dá, assim. Ixi, pior ainda. Enfim, não vou conseguir fazer isso direito, né? Mas imaginem que L, então, é todo esse círculo aqui, né? Porém, a circunferência é L. Mas a região que intersecta D é só essa daqui, ó. Intersecta o interior da nossa circunferência. E é só ela que nos interessa analisar, tá? Então, representar assim, ó. Ela passa pelo centro, né? Passa pelo centro. O resto dela, como eu falei, não nos interessa, só nos interessa a região que intersecta o interior do círculo, né, do disco de Poincaré, né, e passa pelo centro. Né. Então, vendo desta maneira, a gente percebe que esses ângulos que faz aqui com C, né, com o contorno da nossa circunferência, não é um ângulo reto. Né? Isso aqui não é um ângulo reto. Para ser um ângulo reto, eu precisaria que o centro da nossa circunferência coincidisse com um raio, né? Com um raio aqui do nosso disco de Poincaré. Então, em vez de estar em 2, se ele estivesse em 1, né? Aí eu fosse desenhar aqui o círculo, né, em torno dele, esse círculo passaria pela origem e teria
intersectaria de forma a fazer um ângulo de 90 graus, né? Mas ainda assim é meio complicado visualizar dessa maneira, né? Teria que... O que eu vou fazer? Só se estivesse aqui mesmo, ou se estivesse, por exemplo, aqui, ó, né? Aí estaria deslocado para cá, né? Mas enfim, não vem ao caso, né? Essa situação não está ocorrendo, tá? Então, essa daqui é a nossa região L, né? E o ângulo que forma aqui não é de 90 graus, é um ângulo qualquer, né? A gente vai ver mais na frente como que a gente estipula, né? Quando a gente calcula o valor desses ângulos formados aqui, dada a circunferência, né? Uma circunferência geral, tá? Então, a gente vê então que L passa pela origem O. Vou fazer assim. Aqui é o O, né? Então L intersecta a origem O e como vou dizer, e esses pontos aqui, ó, das extremidades de L, né? Vou representar ele como esses dois pontinhos aqui como bolas vazias, porque eles não pertencem ao nosso domínio D, né? Ao nosso disco de Poincaré, tá? Então, esses pontos aqui, que representam as extremidades de L, né? Eles originam um ângulo que é diferente de 90 graus, né? Então eles são os vértices, né, de um ângulo que é diferente de 90 graus, né? Então deixa eu ver como é que eu posso representar isso. Vou fazer assim, IL L não forma ângulo reto aqui, ângulo reto com um contorno C, tá? Então, por conta disso, L não é uma D'. Só o fato de não formar um ângulo reto, né, já denuncia isso. Embora a gente vai ver que tem outro critério também, né, mais à frente. Então, só para ficar mais claro, vamos ver aqui outros exemplos. A gente não ficar só em um. Vamos pegar aqui, por exemplo, um conjunto L1, né, que possui os seguintes elementos, né? Esse conjunto é formado pelos pares ordenados x e y, tal que a relação entre essas variáveis é dada pela equação y igual a 3x, né? E só me interessa de L1 a parte que está dentro, né, do círculo ou da região D, né? Então, vamos tentar esboçar, né, essa curva L1 pertencente ao nosso disco de Poincaré e verificar se é ou não uma D', né? Ou seja, se satisfaz os critérios aqui dessa definição que a gente viu acima, né? Então, primeiro, né, novamente, vamos sempre desenhar aqui o disco, né? E como eu falo, né, mais uma vez, frisando aí que o livro ele não faz assim, mas eu recomendo que vocês façam na hora de resolver questões desse tipo, né? Imaginem que esse círculo, que esse disco de Poincaré, ele é um círculo, né, centrado na origem do plano cartesiano,
x e y. Né? Beleza, feito isso, sabendo que esse círculo ele é unitário, né, ele tem raio igual a 1, a gente agora vai tentar esboçar essa curva formada aqui por L1 dentro da nossa região D, aqui no interior do nosso círculo. Tá? Então, sabendo que L1 é regido por essa equação, y igual a 3x, né, a gente sabe que y igual a 3x é uma reta. Isso aqui é a equação de uma reta. Né? E mais, quando x igual a zero, ó, se x igual a zero, a gente tem que y é igual a zero também, né? Porque aí a gente vai ter y igual a 3 vezes zero, ou seja, y igual a zero, certo? Significa que a origem, né, o ponto 0, 0, ele pertence a essa reta. Então, nós já temos aqui um ponto dessa reta, que está bem na origem, né? E sabendo que é uma reta, e o coeficiente angular dela é 3, ela dá mais ou menos isso daqui, ó. Né? Portanto, isso aqui que a gente representou é simplesmente a região L1, dado por essa equação aqui, por esse conjunto. Tá? Então, só para ficar claro, né? Isso aqui é o poder da geometria analítica. Você tem uma equação, e essa equação pode ser visualizada dessa maneira. Ou, se você tem a visualização da reta, você pode algebrizá-la, né, dessa maneira que eu coloquei aqui dentro do círculo vermelho. Tá? Então, são ambas representações diferentes da mesma coisa. Aí eu pergunto para vocês, L1 é ou não é uma D'? É uma D'? Por quê? É uma reta que passa pela origem. Uhum. E o que mais? E forma um ângulo reto e ela pertence a D. Exatamente. Ó, forma um ângulo reto, né, com o contorno do círculo. Ela está toda dentro do conjunto D, ou na nossa região D. Né? Vou representar aqui, ó, região D, e aqui o contorno como região C. Né? E formando o ângulo reto com C. Né? Portanto, L1 é uma D'. Né? Certo? E se eu pegar aqui, por exemplo, uma equação diferente, vou pegar aqui uma equação L2, né, um conjunto, quer dizer, L2, definido da seguinte maneira, como para ordenado x, y, tal que a relação entre x e y é regida por essa equação aqui, ó, 3x mais y igual a 1. Né? E o que me interessa de L2 é a parte que está contida em D. Então tem que fazer aqui a intersecção com o nosso disco D. Certo? Então, mais uma vez, a gente vai representar isso aqui. Né? Então vamos desenhar aqui o disco de Poincaré como uma circunferência centrada na origem. Quer dizer, finge que é a origem, né? Tá perto aí. X e Y. Então, a gente vê que a equação 3x mais y igual a 1 também é uma reta. Né? Agora precisamos ver se essa reta passa ou não pela origem. Né? Se ela vai passar aqui pelo ponto O, que é a origem do nosso sistema cartesiano. Né? Ela passa pela origem? Ó, lembrando que esse ponto aqui da origem tem coordenadas 0 e 0, ou seja, quando x igual a 0, y igual a 0 também. Essa não, pessoal. Essa não, né? Porque ó, se a gente colocar aqui, se x igual a 0, a gente substitui na equação 3 vezes 0 mais y igual a 1. Né? Portanto, vamos ter y igual a 1. Né? Então, essa é uma reta com coeficiente angular menos 3, né? Então a representação dela vai ser assim, ó.
coeficiente angular menos 3 é mais ou menos o simétrico do que seria essa reta, e ela intersecta o y, né, igual a 1. Então ela vai ser basicamente assim. Aqui. Né, a parte que está contida, né, no disco D. Tá? Então ela não intersecta a origem, né, e tampouco vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Ó. Esse ângulo aqui não vai ser de 90 graus. Vai ser outro. Aqui também vai ser outro. Né? Ou você pode também imaginar do outro lado aqui, ó, nada impede. Né? Então, de qualquer forma, os ângulos que ela pode formar aqui com a região C, né, é diferente de 90 graus. Então você vai fazer assim, ó, L2 não passa pela origem ou não intersecta a origem, escreva como preferirem. Não passa por O. E não forma ângulo de 90 graus, ângulo reto. Com C. Então, se não passa pela origem nem forma um ângulo reto com C, L2 não é uma D'. Certo? Então, essa ficou clara? É importante nesse momento, como eu disse, né, saber reconhecer quando é e quando não é uma D'. Né? Aqui eu estou mostrando o conjunto e fazendo a representação para ficar bem claro mesmo o conceito, tá? Mas não necessariamente lá na hora de vocês forem pegar os exercícios para fazer, se não pedir para representar, você pode trabalhar só com as equações, né? Mas vai ter que ter argumentos sólidos para mostrar isso, né? Então, saber o conceito exato das definições, saber aplicar os teoremas correspondentes, né? Citar esses teoremas, e assim você poder afirmar com propriedade, mesmo sem fazer qualquer representação, né? Com a representação geométrica, que aquele conjunto ali ele é ou não uma D'. Beleza? Então vamos pegar aqui só mais um exemplo para verificar. Pegar aqui uma linha L3, né? Uma linha não, né? Uma região, um conjunto L3, né? Dado pelo par ordenado XY, né? Tal que a relação entre essas coordenadas aqui é dada pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y mais 1 igual a 0. Né? E só me interessa de L3 a parte que intersecta D. Né? Então, a parte que está contida em D. Né? Beleza? Então, como que a gente vê se isso daqui é ou não é uma D'? Vamos ver primeiro, colocar essa equação numa forma que a gente consiga reconhecer, né, o formato dessa curva, e depois vamos fazer a representação dentro do disco de Poincaré. Né? Então, ó, mais uma vez, desenho o disco, né? Para facilitar a nossa representação futura. Coloca esse disco aqui no centro de um plano coordenado. Né? E agora vamos descobrir. Né? Essa equação aqui, para início de conversa, é evidente que se trata de uma circunferência. Tá? Então, se é uma circunferência, vamos colocá-la na forma reduzida da equação da circunferência, que é essa daqui. Ó. Eu não vou nem apagar aqui do rascunho, tá? Vou deixar aí só para vocês lembrarem. Né? Então, primeiro, reorganizando os termos, a gente pode fazer assim. X ao quadrado somado com 2x, né? Somado com y ao quadrado mais 2y mais 1 igual a 0.
Tá? Então, para a gente conseguir completar quadrados em x, né, vamos fazer aqui, ó, mais 2x, eu vou somar 1 e subtrair 1, né? E o resto da equação vamos escrever. Aí, por que somar 1 e subtrair 1? Porque somando 1, eu consigo ver que esse x ao quadrado mais 2x mais 1 é um quadrado perfeito, assim como o y ao quadrado mais 2y mais 1 também é um quadrado perfeito. E sobra esse menos 1 aqui, certo? X ao quadrado mais 2x mais 1 pode ser reduzido como x mais 1 ao quadrado, né? Da mesma forma, aqui vamos ter y mais 1 ao quadrado, né? E esse menos 1 que ficou aqui sobrando do lado direito, vamos passar ele para o lado esquerdo. Se ele estava menos, vai passar mais, né? Positivo, né? Então, temos aí a equação de uma circunferência na forma reduzida, né? Qual é o centro dessa equação? Quais são as coordenadas do centro dela? Me digam. 1 em 1. 1 em 1 mesmo? Tem certeza? Ó, veja bem, antes de colocar aqui a coordenada do centro, vamos comparar. Ó. A equação é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, né, igual a r ao quadrado. Então, para poder ficar igual lá, né, ter um menos aqui, a gente pode reescrever essa equação assim, ó. X menos o menos 1, né, ao quadrado, y menos o menos 1 ao quadrado. Isso é igual a 1 ao quadrado também, né? Aí por quê? Agora nós temos esse menos aqui, que é da fórmula mesmo, né? Tá aparecendo, né? E ele está subtraindo qual número? Esse daqui, ó, o menos 1 e o menos 1. Tá? Então as coordenadas do centro dessa circunferência vai ser menos 1 em x e menos 1 em y. Né? E o raio dessa circunferência vai ser quanto? Se r ao quadrado é o raio, então 1 ao quadrado, r vai ser igual a 1. Tá? Certo? Então, essa região aqui, essa curva L3, ela vai ser uma circunferência centrada nos pontos menos 1 e menos 1, e o raio dela vai ser 1. Né? Então, aqui, ó, partindo agora para a representação, vamos colocar. Lembra que o raio do nosso disco de Poincaré também é unitário, né? Significa, então, aqui é 1 em x, aqui é 1 em y. Aqui é menos 1 em x, aqui é menos 1 em y. Né? Então, as coordenadas do centro são menos 1 e menos 1. Vamos colocar aqui, ó. Menos 1 e menos 1. Né? Então, a região, a coordenada do centro pertence a C, né, que é a região que vai do contorno para fora, certo? E o que mais? O raio dela é 1, né? Então significa que é uma circunferência assim, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir representar isso. Não, nem de perto. Aqui. Assim, ó. Essa é a nossa circunferência, né? Então, vou fazer assim. Não, pode ser desse jeito mesmo. Porém, lembra que só nos interessa a parte de C que está contida em D, né? Então, vamos apagar aqui o restante que está fora do nosso disco. Tá? Ou seja, esse arco que está aqui dentro é o nosso L3. Né? Aí eu pergunto para vocês, L3 é ou não é uma D' e por quê? Visualmente é, professor. Mas algebricamente também, né? Porque olha só, quando eu desenhei aqui a circunferência toda, né?
a gente conseguiu ver que essa circunferência desenhada, ela tangencia x e y, né? Bem aqui, ó. Ou seja, tem uma reta, né, que só toca um ponto delas, certo? E essa reta, e esses pontos, eles ficam bem aqui. Um ponto aqui e outro aqui, né? Então, se tangencia x e y, significa que, como o nosso próprio disco D, né, ele forma um ângulo reto com x, né, em todos esses lugares aqui, ó, certo? X e com y. Então, uma curva que tangencia x e y também vai formar um ângulo reto. Tá? Então, tangenciar significa tocar apenas um ponto, né? Então, se toca apenas um ponto e bem aqui nessa região que forma um ângulo reto, o ângulo entre essa curva e o nosso contorno C também vai ser um ângulo reto, vai ser um ângulo de 90 graus. Tá? Então, vai ser um ângulo de 90 graus aqui e aqui também, né? Então, sim. Então, se o tamanho desse arco aí for um quarto de pi, ele vai tangenciar, né? Se ele for o quê? Deu chiou na hora que você falou. For um quarto de pi, Sim. então, mesmo que ele não esteja lá em cima do ponto lá, mas se eu souber que o tamanho dele é um quarto de pi que está lá dentro, aí no caso ele vai estar tangenciando, né? Se as coordenadas do centro dela, né, corresponderem ao seguinte, ó, corresponderem aos vértices de um quadrado circunscrito a esse círculo D, né? Porque olha só, se eu fosse desenhar aqui um quadrado, né, que esse pontilhado aqui imagina que é um quadrado, né? Então todas as circunferências de raio unitário que tem um centro bem aqui nos vértices desse quadrado, né, vai gerar um arco, né, contido em D, que vai formar um ângulo de 90 graus com o contorno desse círculo, né, assim como esse L3 que a gente desenhou, certo? Então, o importante não é só o tamanho do círculo que a gente vai desenhar aqui. O que é relevante é se esse arco está totalmente contido em D e se ele forma um ângulo de 90 graus, né? Então, toda vez que ocorrer a situação de esse L3 aqui, né, quando ele tiver o seu centro sobre as coordenadas, né, desse quadrado imaginário, né, circunscrito ao nosso disco, vai gerar um arco contido em D que forma um ângulo de 90 graus, né, com as suas abscissas e ordenadas aqui, ok? Então aqui é só uma pequena generalização, né, porque é um caso especial que acontece algumas vezes, tá? Então, mas eu vou mostrar agora um outro critério que é um pouco mais geral, né, e que é o mais simples do que esse, para a gente poder reconhecer quando que uma linha, um arco é ou não é uma D', tá? Então, só finalizando, L3 está contido em D, né, como já era pela definição, e forma um ângulo reto com um contorno C, né? Então, portanto, a gente pode dizer que L3 é uma D', ela satisfaz as duas condições da definição, ó. Diz que uma D' ela é parte de um círculo generalizado que encontra C em ângulos retos e que está contido em D, tá? Então, que ela é parte de um círculo generalizado, isso a gente já vê logo de cara, né, por ser a equação de uma circunferência. Aí a gente vai pegar a parte dessa circunferência que está contida em D e verificar se ela forma um ângulo reto com o contorno C, né? Se satisfizer todas essas propriedades, então L3 é uma D', né? E assim está finalizado. Beleza?
Então, vocês podem ver que o critério, assim, as formas de você reconhecer se uma delinha ou se um arco, né, ele é ou não é uma delinha, é um tanto complicado, né? Porque se eu colocar uma equação aqui mais complicada, vai demandar muito cálculo para você colocar na forma direta, né, na forma simplificada da equação de uma circunferência, e assim tem que proceder, né, com essas representações e tudo para ter certeza do seu argumento, né? Então, de sorte que existe um resultado, vou chamar aqui de lema 1, né, só para ficar igual lá o que está no livro de vocês, que nos dá um método bem mais simples de definir quando que um arco é ou não uma delinha, tá? Então, cadê aqui? Deixa eu ver o enunciado certinho dele, né? Então, a equação, esse lema diz o seguinte, que a equação de uma delinha tem uma das seguintes formas. Primeiro, ou você tem ax mais by igual a zero, né? Quando a gente considera que A e B são ambos diferentes de zero, né? Então, A e B diferente de zero, tá? São simultaneamente diferentes de zero, né? E a outra forma que uma equação de uma delinha pode ter é a forma de um arco de circunferência, né? Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado mais fx mais gy mais 1 igual a zero, né? Isso quando a condição, né, para que esse arco de circunferência, né, eu falo arco porque é a região que está em D, né, que nos interessa, para ser ou não uma delinha, é quando eu tenho f ao quadrado mais g ao quadrado maior do que 4. Então, a gente tem essas duas condições aí que devem ser satisfeitas para a gente saber se é ou não uma delinha, tá? Beleza. Eu não sei se eu... a demonstração dela é um pouco grande. Não sei se eu faço aqui ou não. Não, dá mais ou menos uma página aí de demonstração, né? Mas basicamente se apoia na definição, né? Se utiliza da definição para poder chegar nessa parte aqui do resultado, né? Então vou só colocar aqui uma ideia da demonstração. Eu não vou desenvolver ela toda não, certo? Então, beleza. Então temos que mostrar que se uma delinha L, né, ela é parte de um círculo euclidiano centrado na origem, então, de fato, ax mais by é igual a zero, né, quando A e B são simultaneamente diferentes de zero. Por quê? Porque isso, ó, quando eu tenho ax mais by igual a zero, né, essa equação pode ser reduzida assim, ó, como by igual a menos ax, né, e, portanto, y é igual a menos a sobre b vezes x, né? E quando você tem, se x é igual a zero, então y é igual a zero nessa equação aqui, tá? E aí a gente tem os casos em que nossas delinhas são simplesmente os diâmetros que passam aqui pela região D, né? Passam pela origem e intersectam a região, o contorno C, formando um ângulo reto, né? Então essa primeira parte é mais simples de mostrar que é desse jeito, né? Agora a segunda parte
essa é um pouco mais elaborada, né? Porque assim, se eu colocar aqui, ó, a equação geral, dada por x ao quadrado mais y ao quadrado mais fx mais gy mais h igual a zero, né? Isso para todo f, g e h números reais. Então essa aqui é a forma geral. Então, partindo dessa forma geral, o que a gente pode fazer? Deixa eu ver. A gente precisa usar aquele teste da ortogonalidade, né? Ou seja, uma equação desse tipo, né? Ela só vai ser uma D' quando ela intersectar o nosso disco unitário, formando um ângulo de 90 graus, né? Então, o fato do nosso disco ser unitário, né, vai forçar a seguinte equação, aquela equação mais simples, né, que a gente tem do disco centrado na origem, né? Então eu vou colocar assim, ó, escrever assim, ó, todo círculo com essa equação deve intersectar o círculo unitário, né, pelo critério de ortogonalidade que eu acabei de mencionar. Esse círculo aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Né? Ou ainda você pode escrever ele como x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a 0. Dá no mesmo. Tá? Só deixa ele um pouco mais geral. É o círculo unitário e é centrado na origem, ou seja, centrado nas coordenadas 0 e 0. Né? Então, sabendo que deve haver a intersecção entre essa circunferência generalizada e essa daqui, centrada na origem de raio 1, né? A gente precisa, para fazer a intersecção entre elas, precisa considerar o seguinte. Quer ver? Ó, vamos ver. Como é que eu vou colocar isso? Fazer assim. Ia fazer uma abordagem, mas acabei de pensar em outra que eu acho que é melhor. Então, a gente pode escrever essa equação aqui de raio unitário da seguinte maneira, como x ao quadrado mais y ao quadrado mais f vezes 0 mais g vezes 0, né, mais h menos 1 igual a 0. Tá? Ou seja, eu peguei essa equação aqui de raio unitário e só coloquei ela na forma geral fazendo os devidos ajustes, né? Porque ó, a gente vai ter que f vezes 0 dá 0, g vezes 0 dá 0 e falta determinar o h, né? Então, a gente tem o seguinte. Com isso, a gente chega na equação em que... Como é que eu vou colocar isso? G, H... vamos ver, F vezes 0, G vezes 0 mais H... Tá, com isso a gente tem que x é igual a 0, y é igual a 0, né, porque são os termos que multiplicam f e g, né, e portanto vamos ter que f vezes 0 mais g vezes 0
mais h menos 1 igual a zero. Tá? Porque se eu tiro que x igual a zero e que y igual a zero, então esses primeiros termos aqui desaparecem. Beleza? Então só sobra esse restante aqui da equação igualado a zero. Lá no livro está um pouco mais detalhado isso daí, eu só estou dando a ideia geral mesmo. Né? Então com isso, ó, como f vezes 0 é 0 e g vezes 0 é 0, a gente chega que h é igual a 1. Né? Porque h menos 1 igual a 0, então h é igual a 1. Né? Daí, a primeira parte, né, da nossa demonstração aqui do segundo item é estabelecer o valor de h como sendo 1. A gente já fez isso aqui. Né? Agora é o critério quando f ao quadrado mais g ao quadrado é maior do que 4. Né? Então, se h é igual a 1, né, a gente pode proceder da seguinte maneira. A gente pode pegar aqui a equação geral novamente, x ao quadrado, y ao quadrado. Agora a gente já sabe que h é igual a 1, né? fx mais gy mais 1 igual a 0. Né? E vamos completar quadrado, né, com essa equação. Ou seja, eu vou escrever como x ao quadrado mais fx, né? Vou somar 1. Não, somar 1. Vou deixar aqui só o espaço por enquanto. Mais, e aqui y ao quadrado mais gy mais alguma coisa é igual a 0. Né? Então, como é que a gente vai completar quadrado? Lembra que eu tenho que ter o seguinte, ó, x mais alguma coisa ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes x vezes essa coisa mais essa coisa ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é a estrutura geral de um quadrado perfeito. E é isso que eu vou tentar fazer aqui. Ó, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes f. Então, para desaparecer esse 2 que está multiplicando, eu preciso que seja f sobre 2. Tá? E assim eu tenho só o fx lá da equação original. Então, para fechar aqui o completamento de quadrado, eu vou ter que somar com f sobre 2 ao quadrado, ou seja, f ao quadrado dividido por 4. Como eu estou somando f ao quadrado dividido por 4, eu tenho que tirar f ao quadrado dividido por 4 para equilibrar a nossa equação. Mais y ao quadrado, e aqui é a mesma coisa, ó, 2 vezes g sobre 2, né, para poder cortar esse 2 e ficar como a equação original. Então significa que o termo que vai aqui na última parte do nosso quadrado perfeito é g ao quadrado dividido por 2. Como eu estou somando g ao quadrado dividido por 2, eu preciso tirar g ao quadrado dividido por 2 para manter o equilíbrio da nossa equação. Né? Então você vê que esse completamento de quadrado aqui foi um pouco mais complicado. Mas com isso a gente tem o seguinte, ó. Esses termos aqui que eu coloquei entre parênteses vermelhos simplesmente são x mais f sobre 2 ao quadrado, e aqui y mais g sobre 2 ao quadrado, e os termos que restaram foi f ao quadrado sobre 4, né? Ainda faltou eu colocar o 1 aqui, né, na nossa equação, mais 1, que ele aparece aqui, né? Isso igual a 0. Então só vai ter o menos f ao quadrado menos g ao quadrado sobre 4. Aqui eu coloquei 2, né, sem querer. Somado com 1 igual a 0. Tá? Então, com isso a gente chega numa circunferência, né, cujo centro tem coordenadas menos f sobre 2 e menos g sobre 2, né? Porque lembrem que esse termo que aparece aqui são os números que correspondem às coordenadas do centro, né? E como eles estão somando com x e y, então eles precisam ser negativos para poder
ficar na forma geral, né, da equação reduzida, o menos aparecendo aqui e aqui. Beleza? Então, feito isso, essas aqui são as coordenadas do centro, né, e o raio seria dado por... né, e o raio ele é dado por... todo esse termo aqui, né, vai para o segundo membro da equação, então ele vai passar para cá negativo, né? Então, ou seja, menos f ao quadrado sobre 4 e menos g ao quadrado sobre 4 vão positivos. Fica f ao quadrado sobre 4 mais g ao quadrado sobre 4. E o menos 1 aqui no final, né? Já que um estava positivo, vai para o outro lado negativo. Tá? Então isso aqui é a equação corresponde ao raio da circunferência, né? Então, como é que eu vou dizer isso aqui? Tá, então vamos ver o que dá para analisar agora. Então, para que essa circunferência ela esteja fora do nosso disco D, vou até escrever isso, ó, para porque lembrem que foi assim que a gente representou aqueles arcos, né? A circunferência que contém aqueles arcos sempre está fora do círculo D, nunca está totalmente dentro. Então, para a circunferência estar fora de D, né, devemos ter a seguinte condição sendo satisfeita. Como o nosso disco dele é unitário, ele tem raio 1, a gente vai precisar que f ao quadrado sobre 4 mais g ao quadrado sobre 4 seja maior do que 1. Tá? Então, se isso acontecer, a gente tem simplesmente f ao quadrado mais g ao quadrado sobre 4 maior do que 1. Portanto, f ao quadrado mais g ao quadrado maior do que 4, né? Que é a condição que está aqui, né? Aí lá no livro vocês vão ver que ele complementa um pouco mais essa discussão, né, para poder dar um argumento formal, inclusive faz até uma derivada lá no final, para verificar se a equação desse arco tende a ser crescente ou não dentro do domínio considerado, né? Mas eu vou parar por aqui a demonstração, porque, como eu disse, era só para dar uma ideia, acabou se alongando mais do que eu queria, tá? Então, resumindo, temos essas duas condições para serem satisfeitas, né, por uma delinha, né? Então assim fica mais simples, ó. Vamos fazer aqui um exemplo. Apesar de toda essa demonstração ter sido meio complicada, né, vocês vão ver um exemplo, né? Então, se eu quero descobrir, por exemplo, se L, né, dado pelo conjunto x, y, tal que a relação entre eles é dada pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 3x menos 2y mais 1 igual a 0. Tá? Isso aqui, é claro, só me interessa a região que está contida em D. Então, faço aqui a intersecção. Se eu quero saber se L é ou não uma D', a gente não precisa necessariamente proceder com todos esses passos aqui de demonstração que fizemos anteriormente, né? Inclusive fazendo uma representação para ter certeza se está correto ou não, né? A gente só precisa utilizar o critério estabelecido por esse lema, né? Ou seja,
Nesse caso, por ser a equação de uma circunferência, a gente vai se concentrar aqui na segunda parte, ó. Segunda parte do lema. Vamos ver se essa equação geral, né, ela vai ser uma delinha quando f ao quadrado mais g ao quadrado for maior do que 4. Ou seja, quando os termos que multiplicam x e y, né, esses coeficientes que multiplicam x e y, quando são elevados ao quadrado e somados entre si, resulta em um número maior do que 4. Se isso acontecer, então essa equação representa uma delinha. Tá? Simples assim. Então, ó, nesse caso, os termos que multiplicam x e y são 3 e menos 2. Né? Ou seja, temos f igual a 3 e g igual a menos 2. Né? Então, ó, vou colocar aqui. Pelo lema 1, temos aqui, ó, f ao quadrado mais g ao quadrado tem que ser maior do que 4. Vamos ver se isso é verdade. Né? Então, temos que 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a 9 mais 4, que dá 13. 13 é maior do que 4. Portanto, L é uma delinha. Certo? Só isso. Pronto, acabou o exercício. Né? Se você tem a equação aqui de uma circunferência e quer saber se a parte dela que está dentro do disco é ou não uma delinha, aplica esse critério aqui do lema 1. E você resolve o problema sem mais complicações. Beleza? Todos entenderam até aí? Bom, então vamos continuar. Deixa eu ver o que mais dá. Por esse critério fica bem mais simples, né? Mas aí quando o problema pedir para você representar essa delinha dentro do disco, aí você precisa proceder com esses passos de demonstração aqui desse problema, né? Ou seja, vai pegar a equação geral, transformar ela numa equação reduzida, a identificar as coordenadas do centro, o valor do raio e vai representar. Né? De outra forma não é possível, certo? Precisa fazer esse passo a passo quando precisar representar. Agora, se você precisar apenas descobrir se um arco é ou não uma delinha, aí aplica esse critério do lema 1. Né? Se for a equação de uma reta, você aplica a primeira parte, né, do lema. Se for a equação de uma circunferência, você aplica a segunda parte do lema. E está resolvido o exercício. Tá? Então, vamos ver. Esse lema ele ainda origina um corolário, né? Tipo um resultado que pode ser extraído diretamente desse enunciado. Né? Esse corolário diz o seguinte: a gente vai pegar aqui um ponto do nosso plano complexo, vou chamar de alfa igual a A mais BI, A e B, né? Seja esse aqui um ponto fora pode ser um ponto fora do meu contorno C, né? Então ele não está sobre o contorno, ele está fora do contorno, né? E então, considerando esse ponto, então a D' que faz parte de um círculo, que faz parte de um círculo euclidiano, ou um círculo generalizado, como eu usei anteriormente, né?
círculo generalizado com centro nesse ponto, né, generalizado centrado em alfa. Em alfa. Tem equação uma equação dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais 1 igual a zero. Não vou colocar a demonstração desse colorário porque é um tanto imediata, né? Basta considerar que alfa, né, como um número complexo e fazer as devidas substituições. Tá? É mais um joguinho de manipulação algébrica, né, do que um resultado assim, digamos, mais original, né? Então, já para a gente finalizar, só vou falar aqui sobre um conceito que é voltando à questão do paralelismo, né? Como eu disse, que essa geometria ela é fundada a partir do momento em que se busca uma nova forma de negar o postulado das paralelas. Então, falar sobre paralelismo das D' é algo relevante, né? Então, com isso, vou colocar aqui mais uma definição, onde eu vou considerar dois tipos, né? Duas formas que a D' pode se relacionar, né, com as outras D' dentro do círculo D. Elas podem ser paralelas ou ultraparalelas. Então, vou colocar aqui definição 2 no caso, né? Vamos considerar então duas D' do nosso disco D. A gente vai dizer que elas são paralelas se os círculos generalizados das quais elas fazem parte se encontram em um ponto de C, né? Então, quando os círculos generalizados em que se encontram vai falar encontram de novo, deixa eu ver. Se os círculos generalizados dos quais fazem parte se encontram em um ponto do nosso contorno C, né? Então, quando isso acontecer, a gente diz que elas são D' paralelas, tá? Quando elas se encontram sobre o mesmo ponto do contorno C, né? Então, vamos ver. Um exemplo em que isso pode acontecer. Não, antes de citar o exemplo, acho que vou colocar aqui a outra definição logo, de ultraparalelas. Então, elas são ultraparalelas quando não são paralelas, ou seja, quando
os círculos generalizados dos quais fazem parte não se encontram em um ponto de C, né? Então, se vou colocar assim, aqui, ó. Não se encontram em um ponto de C, tá? Então é basicamente dizer que elas são ultraparalelas quando não são paralelas, né? De outra maneira de dizer é esta, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui. Vamos ver. Exemplo. Tá aqui o nosso disco D, né, com o contorno C e a região interna D, tá? Então, vou pegar aqui, por exemplo, uma D' L, né? E vamos ver, pegar aqui uma outra D' assim. Aqui vai ser L1 e essa verde aqui eu vou chamar de L2, né? Então, como dá para a gente reparar, elas se encontram no mesmo ponto P, né? Ponto P, que pertence ao contorno C, né? Então, nesse caso, a gente afirma que L1 é paralela a L2. Só para a gente visualizar mesmo, né? Se encontram sobre o mesmo ponto do contorno C, então são paralelas, né? Quando elas não se encontram, uma situação em que isso ocorre pode ser muito bem ilustrada assim, ó. Aqui eu tenho novamente a minha linha L1, né? E digamos que a linha L2 seja essa aqui, ó. Então, não se encontram sobre C, né? Portanto, L1 é ultraparalela a L2. Tá? Então, esse nome ultraparalela, tá, gente? Tenham claro que o conceito significa não paralelo, tá? Assim, para a gente fazer uma assimilação com o que a gente conhece lá da geometria euclidiana, né? Entendo dessa maneira, né? Mas estou usando ultraparalelo porque é a linguagem utilizada nos livros, ok? Então, um outro exemplo, isso aqui fica claro reconhecer o conceito quando a gente tem aqui os desenhos, né, para nos auxiliar na visualização, né? Porém, e se a gente só tem equações, né? Vou colocar aqui exemplo, só um exemplo mesmo. Digamos que a gente só tem as seguintes equações aqui, ó. Tenho L1 representado pelos pares ordenados, que estão relacionados pela equação y igual a 3x, né? E eu só quero a parte de L1
que esteja intersectando o nosso conjunto D, o nosso disco D. Né? L2 também é um outro par ordenado, né? Um conjunto de pares ordenados, com a equação, vamos ver, aqui, x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4x, mais 1, igual a zero. Né? Mais uma vez, só a parte que nos interessa em D. Né? E L3, xy, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2 raiz de 2x, né? Mais 1, igual a zero. E L4, x ao quadrado mais y ao quadrado, 2x mais 2y, mais 1 igual a zero. Vou pegar aí essas 4 linhas. Vamos descobrir, são 4 D-linhas, né? Vamos descobrir se elas são paralelas e quais são ultraparalelas, né? Vamos fazer aqui o esboço disso, né? Essa primeira aqui eu vou mudar, eu vou colocar igual como está no livro mesmo, que ele compara só y igual a x, é um pouco mais simples. X, pode ser. Não muda muita coisa não, mas só para poder ficar igual o exemplo lá do livro. Né? Então ele dá essas 4 equações aí de linhas e pede para a gente decidir qual delas se cruzam, quais são paralelas e quais são ultraparalelas. Né? Então vamos ver. Vamos tentar desenhar todas, né, no mesmo disco. Então aqui, ó, mais uma vez o nosso disco unitário, né, ou seja, com raio igual a 1. Né? E a equação y igual a x, ela é a mais fácil de representar. Né? Ela é uma reta que passa pela origem, né, e tem inclinação aqui, coeficiente angular de 1. Né? Tem inclinação de 45 graus. Então, ela pode ser representada assim. Ó. Né? Essa daqui é a nossa linha 1. Né? A linha 2, já a gente vai precisar de um pouco mais de trabalho. Né? Aqui, ó. A linha 2, né? Representada aqui por essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero. Né? Então, completando quadrados para a gente colocar isso aqui na equação da circunferência reduzida, né? A gente vai colocar assim, ó, x ao quadrado menos 4x. Né? Aí, para eu conseguir completar quadrados, eu vou fazer assim, eu vou somar 4 e subtrair 4. Né? E o restante eu só vou copiar, y ao quadrado, y ao quadrado mais 1. Né? Mais 1. Para completar quadrados aqui em y, eu vou precisar fazer esse processo também. Eu vou somar 2y e subtrair 2y. Né? Mais 1. Igual a zero. Então assim, vamos ver se vai dar certo. Essa primeira equação aqui já é um quadrado perfeito. Né? Isso é resultado de x menos 2 ao quadrado. Né? E em y a gente vai ter y ao quadrado mais 2y mais 1, né? Pegando só esses 3 termos aqui, ó, a gente tem também um quadrado perfeito. Isso vai dar y mais 1 ao quadrado. Né? E o que vai sobrar? Tem o menos 4 menos 2y. Né? Foi o que sobrou. É igual a zero. Então... Não. Não precisa disso. Y ao quadrado... Não, acho que o que eu fiz aqui foi totalmente desnecessário. Espera aí. Vamos refazer esse negócio.
x ao quadrado menos 4x, né? Mais 1, tá? Aí, para eu completar quadrados, eu preciso somar 3 e subtrair 3. Fica muito mais simples se eu fizer assim, né? E aqui, apenas y ao quadrado, que foi o que restou. Agora sim, fica bem mais fácil, né? Por quê? X ao quadrado menos 4x mais 4, né? 4 é 1 mais 3. Né? Isso aqui dá aquele quadrado perfeito que eu tinha mencionado. Isso é x menos 2 ao quadrado. Né? E y ao quadrado é y mais 0, ou se eu quiser ficar mais simples, né? Menos 0 ao quadrado. É igual, esse 3 que estava negativo vai para o outro lado positivo. Certo? Então aqui nós temos uma equação com centro, uma equação de circunferência, com centro dado pelas coordenadas 2 e 0, né? E o raio é raiz de 3. Ok? Então, aqui eu precisaria de um disco maior para representar. 2 em x e 0 em y, né? Então, vou fazer assim. Então, esse ponto do centro fica 2 em x, ou seja, mais ou menos aqui em x, e 0 em y. Então, o ponto fica aqui, né? Esse comprimento é 2, né? E o raio desse nosso círculo generalizado, ele é raiz de 3. Então significa que se eu fosse construir uma circunferência com essa coordenada aqui, ó, com esse centro em 2 e 0, essa circunferência teria mais ou menos esse comprimento aqui, ó. Seria desse jeito, né? Com o raio igual a raiz de 3. A gente sabe que 2 é maior que raiz de 3, né? Por isso que não chegam a se intersectar. Ok? Então, L2 ela simplesmente ela não está em D, né? E eu vou dizer, não, é isso, não dá nem pra gente definir se é paralela, se é ultraparalela, nem nada, tá? Então, portanto, L2 não, vou colocar assim, L2 não pertence direto. L2 não pertence ao nosso disco D. Então, é isso que a gente pode dizer a respeito dela, né? Enquanto que L3 vamos colocar aqui a equação. X ao quadrado mais y ao quadrado, né? Menos 2 raiz de 2x mais 1 igual a 0. Novamente, completando quadrados, a gente vai ter x ao quadrado menos 2 raiz de 2x, né? Mais, então, duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, o segundo termo é raiz de 2, né? Então, aqui ele ao quadrado vai ter que ser 2. Então, somo 2 e subtraio 2. E quem sobra é y ao quadrado. Y ao quadrado mais 1 igual a 0. Então, vamos ver. Isso aqui pode ser escrito assim. X menos raiz de 2 ao quadrado, né? Isso é todo esse quadrado perfeito aqui do início. Depois, y menos 0 ao quadrado, né? É igual, o que vai sobrar? Vai sobrar o menos 2 somado com 1 igual a 0. Ou seja, x menos raiz de 2 ao quadrado
y menos 0 ao quadrado, menos 2 mais 1 dá menos 1, passando para o outro lado dá 1 positivo. Né? Então, o centro desse círculo generalizado onde está o L3, né, tem coordenadas raiz de 2 em y, desculpa, em x, né, e 0 em y. Né? E o raio é raiz de 1, né, que é 1. Certo? Então, como é que fica a representação de L3? Né? Tem centro raiz de 2 e 0, então é um pouco além, ó, da circunferência. Raiz de 2 dá 1,4, né? Então dá mais ou menos aqui o centro da circunferência, né? E o raio dela é 1, né? Então, se eu fosse desenhar aqui, ó, seria assim. Tá? Então, mas é claro que não nos interessa a parte de fora de D, né? Então vamos apagar todo o resto. Não, melhor, vou fazer... Aqui era só para representar mesmo, né? Então, o nosso arco, né, que está contido em D é esse daqui. Então, esse daqui é a linha 3. Né? E, por fim, a linha 4. A D' 4. Né? Que tem a equação, deixa eu ver, 2x, 2y mais 1. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y mais 1 igual a 0. É isso mesmo. Aqui dá para completar quadrado de forma mais direta, né? Fica x ao quadrado mais 2x mais 1, coloco primeiro, né? Só embaralhando esses termos. Isso aqui já dá um quadrado perfeito. Né? Depois, eu somo com y ao quadrado mais 2y. Para formar um quadrado perfeito, eu preciso acrescentar 1. Como eu acrescentei 1, eu tiro 1, né? E tudo isso é igual a 0. E todo esse termo aqui entre parênteses em vermelho também é um quadrado perfeito. Assim a gente vai ter x mais 1 ao quadrado, y mais 1 ao quadrado. E o menos 1 vai para o outro lado somando, né? Fica 1 positivo. Logo, as coordenadas do centro desse círculo generalizado são os números menos 1 e menos 1. Né? Lembra que eu tenho que colocar menos 1, né, pelo mesmo argumento que eu utilizei aqui em cima. Ó. Só para deixar claro mesmo. O mesmo argumento que eu utilizei nesse exemplo aqui. Né? Então aqui, ó, mais 1 e mais 1, eu coloquei menos o menos 1. Né? Então o valor de A é menos 1 e o de B é menos 1 também. Tá? Então aqui é o mesmo argumento. E o raio vai ser 1 novamente. Né? Então vamos tentar localizar aí o centro do círculo generalizado onde está L4. A de laranja. Tem coordenadas do centro menos 1 e menos 1, então vai ser bem aqui, ó, aproximadamente. Né? E a partir disso a gente desenha o círculo generalizado. Né? Então, a parte que está em D tem esse aspecto aqui. Ó. Então, vou... Não, bem menor. Deixa eu tentar desenhar assim mesmo. Está aproximando. Né? Tá, aqui é o centro menos 1 e menos 1. E a parte que está dentro de D constitui o nosso L4. Tá? Então, através dessa representação, né, a gente vê o seguinte, ó.
O que eu posso dizer a respeito de L1 e L4, por exemplo? O que eu posso falar a respeito de L1 e L4? São paralelas? São ultraparalelas? Ou elas apenas se cruzam? L1 posso dizer que ela intersecta L4 ou cruza L4. L3 e L4, elas são paralelas? Sim ou não? São paralelas? Não, para ser paralelas elas teriam que se entrecruzar, por assim dizer, né, intersectar o mesmo ponto do contorno C, né? E isso não acontece. Então, L3 e L4, a L3 é ultraparalela. É paralela a L4, né? E que mais? E L1 é ultraparalela a L3 também. L1 é ultra paralela a L3. E a respeito de L2 não dá para falar muita coisa, já que não está dentro do disco D. Então a gente não precisa fazer considerações entre elas. Certo? Então, bom, era isso, né? Acho que por hoje já dá para a gente parar por aqui. Na próxima aula eu continuo a falar mais um pouco sobre reflexões, falar sobre quando existe ou não uma D', né? Em D tem um teorema interessante sobre isso, né? E sobre a questão da inversão de pontos, né, que a gente também falou lá em relação à geometria esférica, né, vimos lá um teorema para poder prever as coordenadas depois de fazer a inversão de pontos, né? Então aqui também tem o seu análogo, né? Aí vamos deixar para uma aula mais futura para falar sobre transformações hiperbólicas, né? Aí essa sim eu vou fazer uma prévia sobre algumas propriedades de números complexos, porque vamos precisar, certo? Vamos falar lá sobre transformações de Möbius, já que vocês não têm o curso de variáveis complexas na grade de vocês mais, né? Se tivessem, essa introdução sobre essas propriedades seriam desnecessárias, mas não tem problema não, dá para fazer. Beleza? Alguma dúvida até então? Até essa parte aqui da exposição, da disciplina? Não? Bom, então se não há dúvidas, a gente vai ficando... Opa, pode falar. Eu disse que tá tranquilo. Ah, tá, tudo bem então. Então é isso, ó, já coloquei a lista lá, né, para vocês começarem a dar uma olhada. Acho que já tem algumas questões que dá para responder só com o que a gente falou aqui hoje, né? É bom pegar logo enquanto está fresco na cabeça, né? Tentar resolver. Qualquer dúvida a gente discute aí na próxima aula, ou podem me mandar também lá pelo Telegram. Beleza? Professor, Sim. esse modelo do senhor já é para segundo bimestre, né? Segundo bimestre. Ele não vai ser cobrado na prova. Só lá na prova lá da frente, né? Por nada. Bom, então, se não há mais dúvidas, a gente vai ficando por aqui, né? Na próxima aula, não sei como é que vai ser, se vai ser presencial, se vai ser por aqui mesmo, né? A UEG não se decide sobre isso, não, que constitui uma tremenda falta de organização do meu ponto de vista, né? Mas fazer o quê, né? A nossa realidade. Então a gente se vê aí, independente de como for, ok? Então até a próxima. Boa noite a todos. Tchau, tchau.